vivente, andante. E vice-versa, verso vira, e vira copo, o mundo gira, e vira diz que sua dor esquece. Fala, gente boa, vivente andante, começando mais uma entrevista, agora com Aninha Catão, pesquisadora, bailarina, professora e coreógrafa de danças afro-brasileiras. Tudo bom? Tudo em paz? Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. Aninha, eu cheguei a fazer uma pergunta semelhante pro Marcelo Monteiro e ele é sua inspiração, inclusive. Vocês se uniram para fazer esse trabalho, que é esse espetáculo da cosmogonia africana. Na verdade, eu sou bailarina, enfim, trabalho com danço desde os meus 4 anos, trabalho com dança há muitos anos. Então, quando eu conheci o Marcelo, eu já tinha esse trabalho com dança, né? E tinha vontade de fazer um espetáculo de dança afro que falasse de orixás, mas não sabia como nem por onde começar. E aí, né, conheço o Marcelo, Babá Marcelo, e assisto a palestra a primeira vez, né, falando de cosmogonia africana. E aí eu me encanto pela forma, pela didática de como que isso é abordado, e com a lucidez e com o contexto, com toda a contextualização, um trabalho muito bem estudado, muito carinho, e vendo aquilo, eu me apaixonei. Eu falei, cara, acho que eu achei o espetáculo que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer esse espetáculo, vou fazer um espetáculo dessa palestra. Isso já na primeira vez que eu assisti. E aí eu fiquei perseguindo ele, não sei como é que ele não ficou com medo de mim, porque tudo quanto é lugar que ele estava dando essa palestra, foi uma época que você deu em vários lugares, né, Babá? Babá tá aqui, né, apesar de não estar aparecendo. Então foi uma época que ele deu essa palestra em vários lugares diferentes, e aí eu ia em todas, assim, todos os lugares que ele estava dando, eu ia. E acabei indo fazer outros cursos para poder entender um pouco mais desse universo iorubá. E até que um dia, né, eu cheguei pra ele e falei, olha, ele já sabia nessa altura do campeonato, já tinha me visto várias vezes, já sabia que eu trabalhava com dança. Eu falei, você topa? Chamei ele pra almoçar. Falei, tenho interesse no seu trabalho, tenho admiração, quero transformar num espetáculo. E aí, você topa? Eu falei com ele a primeira vez sobre isso em 2014. A gente só conseguiu viabilizar o Cosmogonia, aí parei, sentei projeto, escrevi e tal, mas nunca tinha tido oportunidade de conseguir patrocínio para iniciar alguma coisa, né? Então só eram ideias. Só em 2017 que a gente é contemplado no edital Escultura e a gente consegue dar início ao Cosmogonia. E aí em 2018 a gente faz as primeiras apresentações. E estamos aí até hoje, né? Mas conhecer ele depois e a admiração, a forma didática, a forma de trabalhar, a pesquisa, você vê que é algo muito bem fundamentado, me fez ter o interesse em coreografar, transformar o Cosmogonia num espetáculo de dança especificamente, porque é a minha área, né? Eu sou bailarina. Mas você já dava aula de dança? Já dava porque aula. Eu vi que você dá aula de dança afro-contemporânea de orixá. Como é que é isso? Vamos lá. Muito curioso. Então, eu sou bailarina clássica, né? Eu comecei a dançar com 4 anos de idade. E lá para os meus 17, na minha adolescência, 17 para 18 anos, já saindo da adolescência, eu conheço as danças afro-brasileiras, né? Como o jongo, o coco, o maracatu, enfim. E conheço nessa pegada toda, quer dizer, já conhecia o afoxé porque minha família é baiana, mas não sabia que existia blocos afros, nem nada baiano nesse sentido aqui no Rio. Então eu descubro que FEBARD, descubro que existe essa questão. E descubro também naquela época, apesar de ter passado a minha vida inteira dentro de uma academia de dança que é estadual, que é a Maria Oleneva, eu nunca tinha visto dança afro, né? E aí conheço a dança afro, né? Que foi um movimento iniciado no Brasil por Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra a pisar, e a única, né? Até hoje, no corpo de baile do Teatro Municipal. Conheço esse trabalho, conhecia a questão das movimentações dos orixás de terreiro, de religião, de candomblé. Não sabia que isso poderia, até sabia que na Bahia existia, mas não sabia que aqui no Rio de Janeiro existia um núcleo, existiam pessoas que trabalhavam com isso,
com dança, com arte, deslinkando da religião, né, do sagrado. E aí conheço as minhas mestras, as primeiras pessoas que eu fui fazendo aula de dança afro, Eliette Miranda, Valéria Monan, enfim, e vou me especializando nisso. E aí eu misturo, crio o meu próprio método, né, claro, com orientação inicial de todas essas mestras, mas eu já era bailarina, já tinha minha vivência de terreiro, e começo a pesquisar esse âmbito de dança afro, né? E começo a misturar alguns movimentos para que não ficasse exatamente igual ao terreiro, que a proposta não era que ficasse exatamente como o orixá dança, era a gente transformar aquilo em algo mais artístico, menos religioso e trazer isso como uma forma de história, onde o corpo pudesse contar a história daquele orixá. Então, a gente começou a chamar isso de outros nomes, né? Dança afro de orixá. Isso, o movimento de dança afro foi botando essas nomenclaturas para a dança afro. Então, como a dança afro é um universo muito grande, a dança afro brasileira é um universo muito grande, abrange diversos tipos de dança, algumas pessoas começaram a falar em dança do orixá, em dança afro brasileira de orixá, em dança afro contemporânea de orixá, que é justamente misturar essa técnica de dança, né, com os movimentos que já existem dentro dos terreiros. Essa é uma dúvida. É uma dança, então, que ela não se dissocia da espiritualidade. Não se dissocia. Está completamente interligada. Ela é fonte de inspiração, né? A dança religiosa, a dança do terreiro, que a gente considera religiosa, a dança sagrada, a dança que o orixá incorporado vai fazer e tal, é inspiração, é a grande inspiração para nascer essa dança afro-contemporânea, ou dança de orixá, enfim. E Mercedes Batista, por exemplo, foi estudar com o Joãozinho da Gomeia, que era pai de santo, né? Então, inclusive foi muito, muito bombardeado pelo meio por ter aberto a porta do seu terreiro para a arte na época, né? Então, Mercedes Batista vai até Joãozinho da Gomeia para justamente aprender as movimentações e juntar com essa técnica de dança do clássico, do contemporâneo e de toda a carga técnica que ela tinha no corpo de baile do Teatro Municipal. Eu até lembrei aqui do Zinho Brown, que a gente entrevistou há pouco tempo, que ele é do bairro de Joãozinho da Gomeia, inclusive, também citou. Se a gente vê aí as conexões, né? Fica difícil dissociar da espiritualidade, realmente. Aninha, como foi o trabalho de preparação? Porque são 2 horas de peça, 2 horas de espetáculo, um trabalho gigantesco de arte coletiva, de figurino, de dança, de coreografia, de música, também tem um quê de musical o espetáculo. Fala mais, fiquei curioso demais pra saber, eu fiquei impressionado quando eu vi o espetáculo. Eu falei, nossa, que coisa linda, que coisa rica, que trabalho que a galera teve pra conseguir fazer isso. Foi trabalhoso e o melhor você não sabe. Quando eu descobri que eu fui premiada pra fazer o Cosmogonia, no mesmo mês eu descobri que eu tava grávida. E eu tinha 1 ano para realizar o projeto, porque senão eu perdia a grana. Eu falei, caramba, e agora? E eu sou preparadora coreográfica, né, no caso. Sou a bailarina, sou a diretora artística, sou a produtora. Então eu tive que fazer tudo grávida. Foi bem cansativo, foi bem puxado, mas foi prazeroso porque eu estava fazendo o que eu amava. Então, Cosmogonia foi gerado junto com meu filho. Olha só que coisa, né? Caramba! Que era um grande sonho, mas foi puxado. A gente ficou 6 meses ensaiando, preparando. Os bailarinos foram incansáveis. A gente ensaiava e a galera trabalha com outras coisas, não são só artistas. Então, a gente só ensaiava no final de semana. Ensaiava sábado e domingo, às vezes o dia inteiro ensaiando. Minha mãe, patrocinadora, preparava o almoço pra gente poder dar uma paradinha, almoçar e tal. E eu enjoando, foi bem cansativo. Bem cansativo. E aí, quando eu tava com 6 para 7 meses, a gente apresentou o Cosmogonia, que foi justamente o tempo que a gente teve de ensaio. Então, assim, claro que alguns bailarinos, alguns artistas precisaram se preparar
também por fora. Por exemplo, o Marquinhos faz Ogum. E uma das coisas que eu quis colocar no espetáculo era Ogum vindo com facão, de verdade. Porque eu tirei da inspiração do maculelê, né? Eu falei, pô, como é que ninguém nunca pensou nisso? Vai ficar incrível. O Ogum é o senhor dos facões e ele vem com um facão e a gente mesclar a questão do maculelê e a faísca saindo quando bate o facão, não sei o que, isso vai ficar incrível. Então, para dançar com o peso do facão, ele teve que fazer uma preparação, fazer musculação, trabalhar essa resistência de braço. A Lucimar, que faz Oiá, que também é o Ogum que dá o facão para ela, né? O bastão de poder, o facão que transforma os homens em 7 pedaços e as mulheres em 9. Então, nessa guerra, Yansan, que recebe esse facão de Ogum, também usa o facão. Então, Lucimar também precisou se preparar para dançar Yansan com o facão e fazer musculação. Precisei chamar a mestre Naja, nossa, sou muito grata, que é uma pessoa que também me acompanha há muito tempo, que é um mestre de capoeira, que fez as movimentações de maculelê, que já não era a minha área, então ajudou muito nesse processo de desenvolvimento dessa cena específica. Então, claro que cada bailarino foi um bailarino porque era um papel diferente, exigia coisas diferentes, né? Mas todos eles incríveis, com uma entrega e com amor, né? Acho que isso e também entendendo a importância daquilo ali. Porque o Cosmogonia, claro, tem todo um lado sentimental, tem toda uma questão de amor que a gente tem aos nossos ancestrais, à nossa cultura, mas ele também é político, né? Então ele também vem com uma missão. Então todos ali encararam e entenderam isso também como uma missão. E qual é essa missão? A nossa missão é principalmente trazer essa história que foi varrida por debaixo do tapete durante anos, fazer com que o negro tome conhecimento da sua própria história e se empodere dela. Fazer com que o negro se autoafirme a sua cultura e que tenha amor à sua cultura e se valorize, trazendo autoestima, né? E lutar contra a discriminação racial. Basicamente, né, a gente tem um elenco todo negro. A gente tem a nossa equipe técnica quase toda preta. Eu fiz questão que o espetáculo fosse produzido e conduzido e atuado por pretos. A gente tem 2 brancos, talvez, no nosso processo todo, de quase 20 pessoas. Que é a nossa preparadora de elenco, a LED, e a gente tinha uma produtora branca também. O resto da galera é todo mundo preto. Então a gente entender que a gente pode fazer, a gente não precisa de produtora por trás, a gente pode se empoderar da nossa própria vida artística também. A gente, enquanto artista, a gente sempre ficou muito dependente de produtoras, de não sei o que, e de produtoras brancas que não vão entender o que é aquilo ali, que não vão dar importância ao artista que ele tem que ter dentro do processo, entende? Então, tanto é que eu sempre falei, gente, que é uma coisa que não acontece na maioria das produções. Aqui o bailarino ganha mais. No Cosmogonia o bailarino ganha mais, entendeu? Um pouco que a gente ganha, porque ganha muito, mas o bailarino é o valorizado, o músico é o valorizado, não é a produtora, não sei o quê. Então isso foi importante dentro desse processo. Então a Cosmogonia vem para também ser uma ferramenta política de combate ao preconceito, de autoafirmação, de valorização da cultura negra, que está tudo dentro dessa bola que a gente chama de racismo, né? A desvalorização, a marginalização da cultura, a demonização dos deuses, a demonização dos ancestrais. Então a gente vem para trazer tudo isso à tona também. E ocupar, né? Ocupar esses espaços que nunca foram pretos. Ocupar o Carlos Gomes, ocupar o Centro Coreográfico, ocupar o Cacilda Becker, né? Ir para a Baixada, ver que a Baixada também tem que conhecer a sua própria história, lá que estão concentradas a maior parte da população negra, da população afro, da população pobre. Então, ir a Caxias e a Madureira, importante. E a arte consegue essa brecha. Ainda bem. Caramba, realmente. Por que vemos tão poucos espetáculos afrocentrados? Apesar que a gente tem visto agora uma busca de dar
mais espaço pro negro. Por exemplo, a gente pode ver o filme Pantera Negra, mas aquilo não é porque, não, vamos dar o espaço que já deveriam ter. Não, aquilo é um pensamento mais assim, olha, é uma galera que a gente pode, digamos, conseguir um dinheiro. Então, na verdade, toda essa... nem digo a nível mundial, eu digo no nível Brasil mesmo, né? A gente, no teatro negro, a gente tem acontecido isso nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, a gente teve grandes produções negras do teatro no Rio, né? Isso é um fato. Cosmogonia entra nessa leva também, mas não é só Cosmogonia, a gente vê uma outra... boa parte da galera fazendo teatro bom, de qualidade. Há pouco tempo teve o Preto. Luiz Gama, muito Luiz bom. Gama, Boró, enfim, teve vários espetáculos negros aí. Mas o que a gente entende do cenário, né? A gente analisa um cenário, na verdade, cultural, onde o teatro, eles estão... Os teatros, a gente fez em várias esferas, fez em teatros... do Rio de Janeiro, né, da esfera municipal, fizemos Caxias, outro município, fizemos Funarte, Cacilda da Beca, a gente vê um sucateamento dos teatros. Carlos Gomes, teatro de peso, totalmente abandonado, sucateado. A gente tem esse cenário no Rio de Janeiro, né, onde a produção cultural teatral ela vinha despencando mesmo. Com teatros fechando, pegando fechar e tal. Então eu acredito que aqui no Rio de Janeiro isso se deu como uma oportunidade para o preto, porque na verdade as grandes produtoras pararam de receber incentivo, né, para poder produzir teatro, porque teatro é caro. O teatro todo dia ele tem um custo, porque todo dia você está presente ali, todo dia você tem profissional, todo dia. Então, o teatro ele é caro, fazer teatro é caro. E as grandes produtoras, sem verba para fazer, pararam de ocupar esses teatros. E o espaço ficou ocioso. Então, a maioria dos teatros negros que tem acontecido aí pela cidade, enfim, pelo estado do Rio, são ocupações, na verdade. Porque o povo preto ele já está acostumado a ocupar, a gente ocupa a rua. O Tambor de Cumba, antes de fazer o Cosmogonia, e faz até hoje, ocupa a rua com danças populares, sem dinheiro, a gente está acostumado. O que é ruim também, né? A gente não tem que estar acostumado a trabalhar de graça. Mas pra gente se unir e fazer algo sem nada, a gente tem criatividade e a gente consegue fazer sem grana. Então, foi dado, para os espaços também era vantajoso, porque ou abre ou fecha. É uma oportunidade do teatro continuar existindo e o povo preto também tem a oportunidade de abraçar esse espaço. Então é resistência, mais uma vez é resistência, e não foi dado nada de graça, a cultura está péssima, né? A situação cultural do país está péssima, em modo geral, a Afro então está pior ainda, mas a gente sempre foi resistência. A gente está acostumado a ser resistência. E então a gente está sendo resistência dentro dos teatros. É o povo preto que tem produzido teatro no Rio de Janeiro. Eu falo sem medo de errar. É a gente que está ocupando esses espaços. Porque é a gente que está acostumado a ser resistência. Infelizmente, porque não deveria ser assim, mas é isso. É como a situação se dá atualmente. Aninha, é uma luta, realmente. E você acha então que a coletividade é o caminho? Com certeza. O teatro, de modo geral, não se faz nada sozinho, né? Não adianta tu ser o bailarino ou o ator maravilhoso se não tem o cara da luz ali. Se não tem tu canta bem pra caramba, mas o técnico de som, né? Ele precisa estar com o som ali afinado. E se não tiver maneira, tua voz vai pro ralo. Então, quem trabalha com teatro sabe disso. A gente precisa um do outro para a coisa acontecer. E Cosmogonia, a gente fez tudo em coletivo mesmo, assim. Em todos os processos, né? É um processo onde... Não, peraí,
tudo bem, eu não sou músico, mas, pô, peraí, você não acha que de repente colocando isso aqui, ou até o músico influenciando no bailarino, você não acha que não sei o quê? Que é a visão de fora também, né? Isso é bacana. Então a gente formou uma grande família, a gente até fala que a gente é cosmofamília. Porque a coletividade fez com que a gente virasse uma grande família, né? Então, eu acredito que tudo se faz coletivamente, quando a gente fala em teatro, quando a gente fala em luta, quando a gente fala em resistência, ninguém luta sozinho, é impossível, né? E tudo isso está intrínseco dentro do trabalho do Cosmogonia, né? A luta, a resistência, a beleza, a arte, né? Tudo isso tá dentro desse trabalho, então é um trabalho coletivo. E Aninha, o que é arte? Olha, rapaz, essa pergunta, eu diria pra mim, a arte é algo que ela chega a ser inexplicável, porque pra mim ela é espiritual, um estado de espírito, sabe? É um estado de transe. Eu me sinto em transe quando eu tô dançando, eu me sinto num outro espaço, num outro lugar, isso focando pra arte enquanto o que eu faço, que é a dança, né? Que eu faço bem, né? Que é a dança, que é o meu trabalho. Então eu acho que é algo espiritual, eu acho que é algo que não é palpável, que não tá nesse mundo, tá? Acho que tá no Orum. É algo que vem do Orum Playê e toma a gente e a gente faz, sabe? Uma coisa assim. E por que você escolheu a dança como a sua arte? Na verdade, por incrível que pareça, eu não escolhi. Eu, com 4 anos de idade, minha mãe me colocou no balé clássico. E minha mãe queria... Minha mãe é doutora em virologia, toda, né? Trabalha com medicina, com essa coisa, né? Que não tem nada a ver com arte, mas um dos sonhos dela era ter sido bailarina. Ela seguiu esse caminho porque ela achou que era um caminho que tiraria ela da pobreza, né? E tirou, de fato. Mas minha mãe sempre gostou muito de dançar. Sempre gostou muito de dançar. E quando ela podia, lá na UFBA, que ela fez UFBA, ela estava sempre pegando essas matérias eletivas de dança, de expressão corporal, né? E quando eu nasci, ela, na verdade, quis se realizar, né? Comigo. Ela falou, não, minha filha vai ser bailarina, eu vou botar desde cedo e tal. Então, na verdade, com menos de 4 anos, com 3 anos e pouco, eu já estava dançando porque ela me colocou. E aí aquilo passou a fazer parte de mim, porque eu desde que eu me conheço por gente que eu entendo a minha existência, eu danço. Então isso meio que foi automático, sabe? É como se tem um braço, tem uma mão, sabe? Uma coisa que faz parte de mim, porque desde que eu me entendo, com 3, 4 anos, você começa a entender que você é um indivíduo, talvez, né? E aí, desde que eu me entendo por gente, eu danço. E talvez era destino mesmo, né? E era caminho. E eu não consigo me ver também sem isso, porque é como se fosse um braço, como se fosse uma mão, como se fosse uma perna. Então por isso a dança, e eu só fui canalizando para outros lados. Eu chegou um momento que o clássico não contemplava o que a Ana tinha se tornado, né? Em termos de luta, em termos de questão racial, em termos também de ter sofrido racismo dentro dessa modalidade. E talvez tivesse que acontecer também dessa forma. Eu não vejo como algo negativo, acho que tinha que ter sido dessa forma, porque eu acho que a minha missão é com os meus ancestrais. Então o meu trabalho com dança tinha que ser de alguma forma canalizado para isso, para a questão do combate ao racismo. Acho que é uma missão mesmo, sabe? De trazer essa história à tona. Então, na verdade, eu juntei o A mais B, né? E só mudei os caminhos. Mas dança eu sempre fui. Sempre fui dançante. É isso aí. Aninha Catão, gratidão. Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. E tamo junto, vamos lá. Se precisar de mais coisas, mais vezes, a gente volta. Tem o sol andando embora, não tem importância, eu acho graça. Venho que chegou minha hora. Estamos aí juntos pela cultura, diretamente aqui da Pato Rouco Records, com o tempero genial de Rico Moraes. Siga nas redes, @ViventeAndante.
viventeandante.com. E é isso, até o próximo Vivente, andante, andante.